Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre emoções e temos um convidado super especial. Nosso convidado chama Peter Roman e nós iremos entrar com ele aqui agora. Peço que vocês já convidem os seus amigos, compartilhem essa live, cliquem aqui no coraçãozinho, tá? Peter. Oi, Cauê, Olá Peter, muito boa tudo noite. bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Então tá bom, Como é que tá Peter. essa Covid aí para vocês? Por aqui tá daquele jeito, né? Todos em quarentena, trancados em casa e pegando tudo via delivery, né? E por aí. Exato. Aqui a gente já está na primeira fase, né, de retorno. É, é um pouco, dá um pouco de alívio, né? Também dá um pouco de apreensão. A gente já vai falar sobre isso. Mas é interessante essa fase, principalmente para as neurociências, ou para a neurociência aplicada aos negócios, ela está sendo extremamente interessante. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo. Parece que assim, antes falar de neurociência aplicada a negócios, era meio ocus-pocus. Não, você está... Como assim? O que você está falando? Que besteira é essa que você está falando? Ou, tá bom. E como é que eu aplico isso? Tá bom. E como é que isso influi na minha vida? As pessoas não tinham tempo de parar para entender emoção. Agora, não só elas pararam para entender emoção, como elas foram paradas pela emoção. Né? Com certeza. A gente tá em casa, não tem opção de não estar em casa, quer dizer, você pode sair, mas mesmo assim, se você sair, você vai ser impactado pela emoção. Porque você está sabendo aqui dentro que você está fazendo alguma coisa contra. Então, ou você está se autossugerindo muito fortemente que você está ok, que você está beleza com isso, mas de qualquer forma você está forjando uma emoção. Então, isso para gente que trabalha com neurociência aplicada a negócio é muito interessante, porque agora você está vendo, está sentindo em primeira mão o que é que isso causa em você. E se causa em você, gente, causa no seu cliente. Né? Não Com vai cer- causar só em você, vai em você, no seu cliente, no cliente do seu cliente, porque assim, falar de modelo de negócio B2B, B2C, business to business, business to customer, não existe isso. Existe H to H, humano para ser humano. É um humano que está falando do lado de cá, é um humano que está me ouvindo do lado de lá. É um humano que representa a tua empresa, é um outro humano que representa a tua empresa. Ontem me perguntaram, anteontem me perguntaram, um cara de IT me perguntou, pô, mas isso funciona para IT? Eu falei, ué, aquela pecinha que fica entre o computador e a cadeira é o quê? Um ser humano. Então, do outro lado, respondendo para ele, tem outra pecinha. A gente pode até chamar de BIOS, né? Bichinho ignorante que opera o sistema. Mas é um ser humano, não deixa de ser um ser humano. Então, assim, essa coisa, esse Covid, que para mim é um convite, é para a gente repensar a nossa humanidade, ou seja, repensar nossas emoções, entender como é que essa emoção vai nos ajudar ou vai nos detonar a hora que a gente voltar para o novo normal. Não tem mais normal, tem um novo normal. Então, como é que a gente vai sair dessa agora e vai retornar para a nossa normalidade, se é que existe? Eu espero que melhor. Eu espero que, assim, não sei, quantas vezes você já, no teu dia a dia, Cauê, você já falou, nossa, eu queria ter tempo para fazer isso. Muitas vezes. Agora você tem. Sim, Então é a tua opção, fazer ou não fazer. Né? com certeza. É uma É, escolha. então é aquela coisa, então você está entrando em contato com as suas emoções. Tudo que você falava para você, que podia ser de alguma forma um me engana que eu gosto, agora você está pondo em prova. Era verdade? Não era verdade. Vou fazer? Não vou Com fazer. certeza. E agora, José, o que eu faço com tudo isso? Com certeza, Peter. Nunca ficou tão aparente a necessidade de autoconhecimento, né? A Uhum. necessidade de você policiar suas emoções e se conhecer mais e saber como que
elas são geradas e como isso influencia no seu dia a dia, na sua vida e também nos seus negócios. Nossa. Então, eu queria perguntar para você, Peter, pessoal aí, né? Para você ilustrar para o pessoal aí de casa, o que de fato são emoções? Bom, vamos começar pela. Vou voltar bastante para o latim, né? A etimologia da palavra emoções, que é emovere, já fala tudo. E é energia, movere é movimento. Então, emoção é uma energia em ação, em movimento. Para entender muito fácil como é que ela funciona, o que ela é. Qualquer coisa que desperte a nossa atenção, qualquer coisa que chame a nossa atenção de alguma forma, que traga informação para a gente de alguma forma, vai causar uma reação química dentro da nossa cabeça, vai causar uma resposta. A gente tem um drive muito forte de procurar o que é que pode, se essa informação que está vindo para mim, ela é boa ou ela é ruim, ela vai causar um problema para mim ou ela vai ser legal. Se ela for ser legal, eu vou trabalhar de outra forma, mas se ela vai afetar a minha sobrevivência, nós temos dois drives principais, sobrevivência e reprodução, que na verdade não deixa de ser sobrevivência, porque é sobrevivência dos genes. Você quer que o teu gene continue sobrevivendo, então você pensa em reprodução. Se alguma coisa afetar isso de alguma forma, e olha só, poxa, mas a gente não está sendo afetado, a gente não tem, tá certo? Muitas vezes a gente vive num local perigoso, mas neste momento eu não estou sendo afetado. Você que pensa, quando você entra num supermercado e vê todo mundo comprando o mesmo produto de uma prateleira e vai ficando sem, a tua cabeça fala, eu quero ir comprar. Por quê? Porque teu instinto primitivo está te dizendo, vai faltar e você vai precisar. Em algum momento você vai precisar, então vai lá e compra. O que aconteceu com o papel higiênico? Sumiu. Né? Por quê? A gente não sabe, cara. Sinceramente. Se for papel higiênico, você não usa para esterilizar a mão. Papel higiênico você não usa de máscara na cara. Quer dizer, não tem sentido. Mas tem. A gente estava buscando a sobrevivência. De qualquer forma. Porque estava sumindo. Você vai num buffet, all you can eat, né? Tudo que você pode comer. E aí tem muita gente, você acaba comendo mais. Você não percebe, mas você come mais. Por quê? Porque tem competição. E se tem competição, eu vou ficar sem comida. Então, a hora que eu chegar lá, eu vou pegar mais comida. Porque pode ser que na volta eu não tenha mais comida. Você frisou para mim, Cauê. Voltou? Não? Tô aqui. Opa, Tô aqui. beleza? Tá ouvindo? Então, assim, o que é a emoção? O que é a emoção? Emoção é o que vem, o que é gerado da nossa percepção. Chegou uma informação, eu vou analisar ela na minha amígdala, que não está aqui, gente. Amígdala é uma palavra que significa amêndoa. São duas amêndoazinhas que a gente tem, uma em cada lobo do nosso cérebro que vai decodificar. Isso é legal, isso não é. Ela processou, é legal, beleza. Ela processou, é problema, aí eu vou reagir. Então, de qualquer forma, naquele momento que você está recebendo a informação, ele está processando e gerando uma emoção. Está ativando a tua circuitaria toda química e também a emocional baseado nas tuas experiências anteriores, para poder julgar sem gastar muita energia. Porque o nosso cérebro é um gastão. Ele gasta 20% da energia do nosso corpo. Ele não tem como acumular energia. Então ele escolhe o que ele vai gastar energia com ou não. Então tem muita coisa que é imediata. A gente reage sem saber. A gente tem um preset meio automático, né? Meio piloto automático. A emoção é isso. Ela faz a gente decodificar uma informação que está chegando para a gente e trazer essa informação para o nosso corpo e aí tem a resposta dessa emoção. As pessoas confundem muito emoção com sentimento. Emoção é quando vem informação e você reage quimicamente dentro do seu corpo, reage biologicamente dentro do seu corpo àquela informação. Sentimento é a resposta que vem depois disso. Sentimento é a reação disso tudo. Ok, você me deu um susto, eu gerei adrenalina, como é que eu vou ficar com os nervos à flor da pele? Esse é o sentimento. Mas a emoção foi você vir me dar um susto. Né? Então a emoção ela é primordial para a gente poder ter ação, para a gente poder ter movimento, para a gente poder agir. Então hoje em dia, por que a emoção é tão importante?
Gente, sem emoção, você não faz absolutamente nada. As pessoas deprimidas, o que elas... Em depressão nível 3, o que acontece com elas? Elas não sentem nenhuma emoção. Então elas ficam em estado vegetativo ou elas vão começar a pensar em suicídio. Porque elas não conseguem, elas são incapazes de sentir emoção. Ao negar a emoção, ao negar o contato com as outras pessoas, ela vai parando de produzir a química necessária para transmitir de um neurônio para um axônio as emoções, as informações, e vai tendo cada vez menos reação química dentro do corpo e não vai fazendo nada. Pelo outro lado, as pessoas que não sabem interpretar bem as emoções acabam ficando doentes. Doenças neuroimunológicas, doenças psicossomáticas. Psico em grego, psique é alma, soma é corpo, psicossomática, o que vem da alma para o corpo. O que vem da alma é que pode detonar o corpo. Nada mais é do que o nosso pensamento. Mais de 85 mil pensamentos por dia. A gente não consegue lidar com tanta informação, mas se a gente começar a pensar demais numa coisa só, o que acontece é que a gente vai criar química dentro do nosso corpo, daquela emoção que está sendo gerada de um pensamento. Eu não gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa. É uma química que não é boa. Com o acúmulo dessa química vira uma overdose. Vira uma overdose, ataca um órgão, você fica doente. Isso tudo a nossa cabeça prodigiosa conseguiu produzir. Quando a gente podia estar produzindo coisas bacanas para o nosso corpo. Então, a atenção nesse momento que a gente está dentro de casa, ao tipo de pensamento que a gente está nutrindo, a atenção ao tipo de informação que a gente está consumindo, a atenção... Pô, você tem 300 mil lives por aí, né? Tem até uma brincadeira que eu acho muito interessante. Estou com medo de abrir minha geladeira e descobrir que tem uma live rolando lá dentro. E que é verdade, entendeu? Mas assim, você tem que escolher. Você tem que escolher o que é bom para mim, o que eu vou me alimentar. Então agora é um desafio de foco, é um desafio de entendimento de cabeça, entendimento do que é que você vai pôr aqui dentro para gerar a emoção, para depois gerar o sentimento, para levar você para frente. Porque senão, o que vai acontecer é que quando a gente sair daqui, a gente está vendo na China, né? Os chineses estão saindo com aquela síndrome de prisioneiro de guerra. Eles estão saindo sem a noção ou sem a certeza de que isso não vai voltar de novo. De que eles não vão ser trancafiados de novo. Isso causa um estresse num nível enorme e faz com que a pessoa perca alguns neurônios e alguns ativadores químicos na cabeça que são responsáveis por codificação, como você interpreta o mundo, tomada de decisão, relacionamento com a outra pessoa. Olha que coisa mais louca, entendeu? Por causa do medo que você gera dentro de você mesmo de ter que voltar para trás. Você não está curtindo esse momento que você está saindo da clausura, você já está pensando no próximo. A gente não consegue entender isso. Então, o que você faz para isso? Aí existem várias coisas para modificar isso. A que eu mais acho interessante e que hoje em dia está muito facilitada pelos aplicativos de celular, chama-se meditação. Eu sou um cara que se eu parar sozinho e tiver que fazer uma meditação que não seja de guiada, esquece. Minha cabeça em 5 segundos vai começar a pensar. Aí eu vou começar a pensar que eu não posso pensar, é outro pensamento. Aí me vem Então outro você só pensamento, consegue depois fazer que eu não posso meditação pensar, é guiada. outro pensamento. Guiada, exato, mas está cheio de meditação guiada. E você vê como você sai bem dessa meditação depois. Por quê? Porque a meditação guiada te faz você sair do amanhã, te faz você sair do ontem e te põe no agora. Nesse momento aqui. Então, nesse momento aqui, o que eu posso fazer nesse momento aqui? Se você está assistindo a gente, começa a pensar em como é que você está reagindo ao teu dia a dia, porque basicamente é para isso que você veio. Você veio entender o que essa tal de emoção faz comigo. Tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. Vai depender de qual emoção você vai eleger. Perfeito. Uma vez eu ouvi que ansiedade é excesso de futuro, né? Então, realmente, a meditação que traz essa presença plena, ela
com certeza é muito importante nesse tempo aqui para todos nós. E vamos falar um pouquinho agora sobre a parte profissional das emoções? Eu não sei, você digitalizou para mim, desculpa, você pode repetir? Vamos falar agora sobre a parte profissional das emoções, como as emoções influenciam nos negócios. Eu queria Bom, saber, Peter, por que hoje um profissional precisa desse conhecimento para que tenha um melhor desenvolvimento pessoal e também para obter vantagens competitivas? bom, vou perguntar para você que está aí do outro lado. Você gosta de comprar? Sim, muito. Por quê? Porque quando a gente compra, a gente se dá um presente, a gente adiciona um neurotransmissor chamado dopamina, que é a droga da antecipação do prazer. Mas você Sim, gosta que as pessoas vendam para você? não muito. Pois é, mas a gente tem que vender, né? Sim, Por que você tem que entender a emoção? Porque você não tem que vender. Um cara chamado Zig Ziglar, há muito tempo atrás, falou uma frase que é a receitinha de bolo. Pô, não tem receita de bolo? Às vezes tem. Para de vender, vou chegar mais perto da câmera. Para de vender e começa a ajudar. Você não tem que ser... Se você continua tendo aquela postura daquele vendedor de telefone, aquele vendedor que fala o script para a pessoa, esquece. As pessoas passam batida por você na hora. Eu trabalhei por 10 anos na Disney em todas as capacidades possíveis. Eu comecei de salva-vida, fui para fotógrafo, coordenador, gerente, embaixador de celebração. Como fotógrafo, eu nunca vendi uma foto na minha vida. As pessoas passavam por mim, eu falava, oi, tudo bem? Tinha gente que não ouvia o que eu falava, eu via perfeitamente que ela estava presetada para a imagem do fotógrafo chato que quer literalmente vender coisas. Então a pessoa falava, não, não, não. Aí eu falava, pô, que pena, poxa, sinto muito, hein? Aí o cara parava e falava, como assim sinto muito? Ué, eu falei que você tem um bom dia, você falou para mim não, então eu sinto muito que você não quer ter um bom dia. Aí a pessoa caía na real do que eu tinha falado para ela. Não, imagina, não é isso, não sei o quê. Conversava comigo, daqui a pouco me perguntava, você está tirando foto? Imagina só, Cauê, eu estava com uma máquina dessa idade aqui no meu pescoço. A vontade de falar, não, eu estou dançando um tango com a máquina, né? Não estou tirando foto. Mas a pessoa depois, ela me pedia para eu tirar foto dela. Por quê? Eu puxei papo. Ela me perguntou coisas, eu ajudei ela a descobrir coisas sobre a Disney, curiosidades, porque todo mundo que vai na Disney gosta, tem curiosidade. Depois que eu ajudei, ela está disposta a consumir, digamos assim, o que eu estou disposto a vender para ela. E aí não é mais uma venda, é uma experiência. A gente tem que entender o seguinte, gente. Você acha que você vende produto, você acha que você vende serviço. As pessoas não compram produto, as pessoas não compram serviço. Como diz a Inês Coso, que já teve com você semana passada, as pessoas compram a melhor versão delas. Quando você compra uma camisa, você quer se sentir maravilhoso com a camisa. Quando você compra qualquer coisa, qualquer serviço, você quer o benefício que isso está trazendo para você. Então, basicamente, as pessoas compram emoção, porém elas justificam com a razão. Por que a emoção é tão importante? Porque você, entendendo qual é a emoção que o teu cliente vem comprar, o que ele quer com aquela camisa? O que ele quer com aquele jantar? Ah, eu vou dar um jantar maravilhoso, Cauê, você é um mega de um chefe, você cozinha 10 estrelas, você é cordon bleu, eu te contrato. Você fez um jantar maravilhoso, todo mundo elogiou pra caramba. Eu estou feliz porque o meu dinheiro foi bem pago, mas essa não é a minha maior felicidade. O que está subjacente a isso, a emoção que está nisso é, todo mundo está relacionando o grande jantar que o Cauê preparou e que eu contratei a eu ser um ótimo anfitrião. Essa é a emoção que eu estou sentindo. Se você, quando vem me vender o teu jantar, antes de falar de quanto ele custa, você fala de como as pessoas, os teus clientes se sentem recompensados depois que todo mundo come, o quanto isso volta para ele, ele não quer saber o preço, meu amigo. Ele não quer saber o preço. A gente não sabe falar de valor, a gente sabe falar de preço. Isso tira as pessoas do ato de compra. Existem dois mercados. Existe o mercado de números, existe o mercado social.
Se você passa do mercado social para o de números, desculpa, mas eu vou querer saber quem é que faz a mesma coisa que você faz, mais barato. Concorda? Com certeza. Se eu quero Sim. saber de números, é o que eu... Então, agora, se eu quero saber do que é que a tua refeição me proporciona, aí o outro não proporciona. Aí o outro não faz. O outro não vende. Ele não tem esse produto, só você tem. Então eu quero o teu produto. Porque você me fez ver que o teu produto vai me deixar me sentindo o anfitrião. Essa é a função da emoção. A emoção faz com que a pessoa compre sem ela entender por que ela comprou. Eu tenho uma brincadeirinha que eu faço, eu ponho um monte de carinhas iguais, um cara acordando, um monte de carinhas iguais e um cara indo dormir. Aí essas são as emoções do homem. Aí depois a da mulher. Imagina todos os emojis da vida que você pode colocar numa sequência, sequenciados e repetindo. Não dá para você vender da mesma forma que você vende para um homem e para uma mulher. A começar pelo fato de, se você entender que a mulher biologicamente tem cromossomos XX e nós podemos ter XY, quer dizer que a mulher nunca vai ser daltônica. E o homem vai ser daltônico. Então, se a minha mulher chega para mim, minha mulher não, se uma cliente chega para mim e fala, ô, meu querido, eu queria uma camisa da cor fúcsia. Perdão meu francês, but I fuck myself. Eu não tenho a mínima ideia do que você está falando com fúcsia. Eu vou pegar um vermelho qualquer e falar, tá aí. E você vai lá para minha cara e falar, você tá louco? Eu pedi fúcsia. Eu não tenho a mínima ideia. Eu sou daltônico, eu não consigo ver. A minha esposa pinta esses quadros aqui atrás. Aí volta e meia ela vira para mim e fala, ô, Peter, o que será que combina com essa cor? Aí eu olho para ela e falo, jura por Deus que você está perguntando para um daltônico o que é que combina com essa cor. Você só pode estar de sacanagem comigo. Não é possível que você está fazendo isso comigo. Né? Pô, caramba. Eu não sei o que combina com isso. Essa é uma diferencinha pequenininha. Tá? Vamos outra, rapidinho. Nós vamos comprar uma camisa. Vamos supor que você, Cauê, é até mais pique, mais exigente que eu. Eu vou comprar uma camisa, eu vejo 5, eu compro uma. Mas vamos supor que você é exigente, você vê 15 e compra uma. A mulher vê 100. Todas as camisas, toca, faz, não sei o quê. Aí ela consegue, eu sei porque eu estou com, né? Todo mundo tem a sua cara metade, ou, enfim. Viu, sei lá, 50 camisas. Pegou uma. Depois, assim, de 1 hora de escolha e perguntando para você, o que você acha dessa? Eu não acho nada, eu já teria levado faz séculos, já tinha saído dessa loja. Então não adianta perguntar para o seu esposo, para o seu namorado, porque ele vai querer estar saindo, ele está pensando no chopp, na cerveja, no sei lá o que ele podia estar fazendo, no cinema que ele podia estar fazendo, ao invés de estar escolhendo camisa com você. Desculpa, esses somos nós somos assim. Não adianta querer mudar. E é isso que é emoção, tem que entender como é que funciona o outro. Aí ela está lá na fila com aquela camisa que demorou 1 hora e meia para comprar, para escolher. Na hora que ela está chegando no caixa, ela lembra que ela viu essa camisa com uma amiga numa festa há uma semana atrás. Ela não compra camisa. Ela não compra. Você quer matar a pessoa, né? Mas ela não compra a camisa. Ela volta, põe a camisa de volta e fala, vamos embora que aqui não tem nada. Cara, não tem nada, você está olhando para 100 camisas do mesmo tipo. Não tem nada. Não tem, e você tem que admitir. Porque esse é o jeito que ela funciona. Por que a emoção é importante? Porque se você não entende o que é que o seu cliente veio buscar na sua loja, você não vai saber vender. Outra coisa, gente, não é o que você vende, é o que ele quer comprar. A venda não acontece na sua loja, a venda não acontece no seu site, a venda não acontece na sua empresa, acontece aqui, ó, dentro da cabeça do seu consumidor. É ele que determina o que ele veio comprar. Então aquela coisa, hoje nós vamos tentar vender pra caramba esse tipo de coisa, esse tipo de produto. Não funciona assim. Porque aí se você quiser empurrar produto para mim, eu já vou catalogar você rapidinho como um chato. E vendedor chato eu não quero do meu lado. Então, ou você entende o que é que eu vim buscar e de repente você me apresenta produtos que eu nem pensei que eu queria, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, qual era a emoção,
e você entendeu minha emoção, e você vai me entregar produtos que me dão mais emoção do que aquele que eu achei que eu queria comprar, ou você simplesmente vai ser catalogado, vai ser jogado na vala comum dos vendedores chatos. E aí, tchau. Acho que é por aí. Perfeito, Peter. E como que a gente pode utilizar as emoções, né, baseado em tudo que você falou para a gente agora, como que a gente pode utilizar as emoções nos nossos negócios, nas ações de vendas que a gente faz? Vamos entender algumas coisas. Bom, isso na verdade, são workshops que aí a IBN tem, eu também tenho, entendeu? A minha empresa também tem, que não são de uma hora, são de um dia inteiro ou às vezes um fim de semana inteiro. Porque aí são vários métodos e várias coisas que você pode ver. Muitas vezes falar para o ouvido esquerdo para que a parte direita do cérebro absorva a informação. Muitas vezes entender que o corpo ele tem uma temperatura média, né? Ele não é nem frio e nem extremamente quente. Então, quando a pessoa está tomando um copo de água gelada, talvez não seja o melhor momento de você tentar fechar o negócio, porque parte da tensão do corpo está sendo usada para termorregular o corpo. Então, você não tem 100% de atenção naquilo que eu estou falando. Homeostase, né? É. O nosso intestino é um segundo cérebro. Tem 9 metros de comprimento. Cara, ele tem mais de meio bilhão de neurônios, mais de 30 neurotransmissores. Ele é responsável por 80% da dopamina produzida, 50% da dopamina produzida, perdão, e 90% da serotonina, que são elementos necessários para a pessoa gostar do que você está apresentando para ela, para a pessoa ir com a sua cara. Se a pessoa está comendo desregradamente, se a pessoa não está se alimentando bem, e a gente agora que está em casa está ficando ansioso, o que a gente faz? Muitos de nós desconta na comida. Então, aquela frase lá de trás, que falava mens sana in corpore sano, tem muito mais sentido do que a gente pensa. Se você não tiver o teu corpo em ordem, em dia, a tua mente não vai funcionar em dia. Se você não tiver a tua mente em dia, se você não conseguir entender as emoções, você vai adoecer seu corpo. Mas, por exemplo, esta parte do intestino, que é um segundo cérebro, se você não comer direito, você vai atrapalhar o seu sono, e o sono ele é necessário para levar as suas memórias da memória imediata para a memória duradoura. Se você não dormir bem, você não absorve as informações, elas não vão para o seu banco de dados aqui atrás, esquece. Ela atrapalha a tua cognição, ela atrapalha também o seu poder de decisão, por não comer bem. Então, como é que a gente trabalha as emoções? A gente vai entender o que é que faz com que as emoções sejam interpretadas. 85 mil pensamentos por dia. Dá para controlar? Não. Mas dá para a gente saber o que é repetido? Dá. Olha eu pensando de novo esse troço. O que vai me adiantar nisso? Olha eu vendo de novo quantas pessoas morreram de Covid no mundo neste momento. Para quê? Vê uma vez, porque ninguém tem que ser também fora do mundo. Vê uma vez as notícias e desencana. Usa todo o resto do seu tempo para fazer coisas que vão melhorar você enquanto ser humano. Melhorar você enquanto profissional. Porque se você continuar vendo coisas que vão te deixar estressado, o estresse ele é bom. O estresse nada mais é do que o cortisol que te leva para frente. Que nem a dor. A dor te estimula o cortisol, na dose certa, você sai de ponto A para ponto B, porque senão você sempre ia ficar no mesmo lugar, porque a gente adora a nossa zona de conforto. E outra coisa, a gente não sai da zona de conforto, a gente expande. Mas de que forma? Com o cortisol, com a dor que ele gera. Doeu demais, você tem que se movimentar. Não doeu, você fica onde você está. Então, olha o entendimento da emoção. Qual é o teu foco? Como é que você entende as coisas que vêm para você? O que é a reação? Qual vai ser o sentimento de tudo isso? Porque o sentimento é que vai determinar a compra do teu cliente, o sentimento é que vai determinar a quantidade de estresse que você está. O estresse é um estresse bom. Quando você tem pouco estresse, que você fica apático, ou muito estresse, que você fica neurótico, esse é o problema, é o distresse. Quando você está no distresse, você está com um problema.
Porque isso vai afetar um monte de coisas em você. Inclusive os neurônios que eu falei, que são necessários para a gente poder ter uma boa cognição do mundo, a gente ter uma interpretação do mundo, a gente ter atitudes boas. E isso os líderes, se tivermos líderes aí do outro lado vendo essa nossa live, por favor, compreendam. O papel de vocês quando sair de tudo isso é falar, eu entendo que você está estressado, eu entendo que nesse momento talvez você não desempenhe 100% do que você pode, mas eu estou aqui para ajudar no que eu puder a você melhorar. De novo, ajudar. A palavra é ajudar. Porque ajuda, no final das contas, causa uma empatia que nada mais é do que ocitocina. E a gente precisa, né? Demais. É isso que a gente perdeu. Nesse momento a gente perdeu o contato com as pessoas, a gente perdeu a empatia, a gente perdeu esse sentimento, esse calor humano. E é isso que a gente precisa. Perfeito, Peter. Então, pelo que eu entendi, a gente voltou em algo muito importante, que é o autoconhecimento, conhecer mais sobre a gente, sobre o nosso cérebro, como funcionam ali reações fisiológicas e tudo mais. Porque isso vai E para funcionar ajudar o para pessoal. você, vai funcionar para o teu cliente. Sim, Né? com certeza. E para ajudar o pessoal, você já falou que da importância aqui da meditação, né? Principalmente mindfulness. E eu queria que você indicasse para o pessoal algum tipo de leitura que possa auxiliá-los nessa Olha, parte das emoções. nessa parte das emoções, assim, eu diria o seguinte, eu vou colocar algumas coisas que são do universo neuro, tá? Por quê? Porque o universo neuro vai te dar informações de como as pessoas reagem às emoções e como é que elas se processam. Um deles é muito interessante, é previsivelmente irracional, do Dan Ariely. São vários exemplos do Dan Ariely, começando com ele no hospital, onde ele literalmente conta pra gente que nós somos irracionais na nossa escolha muitas vezes. O nosso cérebro reage mais rápido do que a gente pensa. Então, muitas vezes o que acontece é que você tem uma reação antes de você poder pensar ou raciocinar ela. Porém, você tem uma previsibilidade, você faz a mesma coisa muitas vezes. Então, dentro da nossa irracionalidade, a gente faz uma coisa repetida. E entendendo esse repeteco, digamos assim, dessa irracionalidade, você consegue entender a você e ao outro. Na verdade, a neurociência ela foi colocada, né, principalmente o neuromarketing, quando ele começou, eles começaram a falar que isso era uma lavagem cerebral. Pelo contrário, se você entende o que se passa com você, você se protege de lavagens cerebrais. Você entende melhor. E outra, eu falei ajudar, eu não falei empurrar produto para o seu cliente. Então você tem a sua responsabilidade é de ajudar o seu cliente a entender o que ele veio buscar na tua loja, na sua empresa online, e assim seja. Entendeu? Não é você negar toda e qualquer chance dele poder entender o que está acontecendo no mundo dele. É diferente. Livros, Subliminar, do Landon, eu chamo de Modlinov, mas eu já ouvi a Inês falar, eu acredito que pode ser a pronúncia certa, que é Milodinov. Okay. Esse foi o livro que eu comecei a ler, que me levou de coaching para neurociência. Se você passar os 2 primeiros capítulos, que são bem subliminar, exatamente, se você passar os 2 primeiros capítulos que são mais teóricos, os outros são cheios de exemplo e é muito interessante. Previsivelmente irracional, Dan Ariely. Comece pelo porquê, do Simon Sinek. Por quê? Porque, na verdade, você não vende o quê, você não vende produto, você vende porquê. Então, uma das coisas que você tem que pensar, qual é a história de você ter entrado no mercado? Qual a história que você conta para o seu cliente interno, seu funcionário e seu cliente externo? O que essa história é diferente da história dos outros que estão no mercado? Se não tiver diferença, você é igual. Você caiu na vala comum. Se for diferente, então você vai chamar a atenção de pessoas iguais.
né? Pessoas que se alinham com a tua história. Mas se você não sabe contar essa história para o seu cliente interno, ele não vai saber entregar para o seu cliente externo. Eu chamo de encantamente. Você tem que encantar a mente do seu cliente. Inclusive, é o meu workshop mais pedido pelo pessoal, principalmente aí no Brasil. E é muito interessante, porque você entende que você encantando o teu funcionário, tudo dá certo. E eu tenho vários cases aqui de restaurantes e de empresas onde isso funciona de uma maneira, é quase como um reloginho. Por quê? Porque a nossa cabeça funciona como um reloginho, a gente só não sabe muito bem o timing disso. A gente tem um ciclo que a gente chama de circadiano, em volta do dia. Mas depois que o cara chamado Thomas Edison inventou a luz, ele detonou esse círculo perfeito que a gente tinha. Por quê? Porque antes a gente dormia na hora que apagava a luz, a gente acordava na hora que a luz acendia. Agora eu acendo a luz dentro da minha casa, eu posso ficar até as 4 horas da manhã com luz acesa, que o sol está brilhando para mim, para minha cabeça. Então a gente detonou um pouco esse ciclo, mas existem coisas que são perenes. Por exemplo, o Pedro Camargo, neurobiologia, ele define 3 tipos de pessoa: o leão, o lobo, que é o da tarde, e o urso. O leão é que acorda cedo, dá bom dia para a parede às 6 horas da manhã. Tá feliz da vida, tá produzindo o máximo às 8. O urso acorda às 8. Vai estar produzindo lá pelas 10, 11 horas da manhã. E o lobo, se deixar, dorme até meio-dia. Mas na madrugada o cara tá mandando bala. O que isso interessa para mim com relação ao meu cliente? Se você tem um cliente lobo e ele veio comprar de noite na sua loja, ele está com toda a atenção dele a 1000. Ele sabe avaliar, ele sabe negociar, ele sabe fazer. Se você tem um cliente leão, ele quer sair de lá, ele quer chegar, pegar o que ele quer e ir embora, ou ele vai ser muito mais fácil de ser entendido porque ele vai pela emoção. A razão dele ele já deixou de lado, porque ele já gastou a razão dele no dia. A noite para ele é mais, eu vou me presentear. Se eu vou me presentear, eu estou mais emotivo. Se eu estou mais emotivo, eu posso falar mais de emoção com ele do que eu posso falar com um cliente lobo. Como é que a gente entende esse tipo de coisa? Através de perguntas, gente. Como é que a gente se comunica um com o outro? Falando, sendo... Agora, não seja o vendedor chato. Oi, meu nome é Peter, tudo bem? Se precisar de alguma ajuda, eu tô lá. Agora, lá, eu não vou virar as costas para você e ficar mexendo no meu celular. Porque eu tô lá, de costas para você, o que eu tô dizendo subliminarmente é que I don't care, não tô nem aí para você. O urso, ó, estão me perguntando, e o urso? O urso é aquele que acorda um pouco mais tarde que o leão, acorda umas 8, 9 horas da manhã, e ele trabalha no meio termo, no meio-dia. Então o urso mais tarde da noite, ele também não vai funcionar tão bem, e mais de manhãzinha também não vai funcionar tão bem. Mas para os negócios, é claro que a gente sempre trabalha de meio-dia para frente, ou vamos, de 11 horas, 10 horas da manhã para frente, que é quando os negócios em geral abrem, né? A gente não vai fazer coisa muito de manhã. Mas, por exemplo, muita gente me contrata para dar treinamento logo de manhã. O que eu faço? Eu tento determinar quem é urso, quem é leão, quem é lobo, porque eu sei que eu vou ter que falar para essas pessoas, apesar de eu estar fazendo uma apresentação para todos, eu vou ter que falar para essas pessoas de uma forma diferente. Eu vou ter que excitar essas pessoas, né? A imaginação delas de uma forma diferente. Ou então, eu perco elas. Mas se eu estou dando um treinamento para um time, eu quero que o time inteiro preste atenção no meu treinamento. É possível 100%? Não, não é. Mas você tem que tentar o máximo possível. Perfeito, Peter. A Milena aqui, ela perguntou como descobrir esse perfil. É só pelo horário mesmo? Você vê muitas vezes como é que a pessoa está reagindo, né? Se ela é bem rápida na atenção, por exemplo, chegou às 7 horas da noite na tua loja, ela tem uma rapidez de pensamento, ela está muito mais para lobo que qualquer outra coisa. Se ela está bem lerda, bem lesa, se ela está bem pela emoção, ai, que lindo, não sei o quê, ela tem muito mais chance de ser um leão, de ser um urso, dependendo da hora, entendeu?
De novo, prestar atenção nas emoções, como é que a pessoa reage emocionalmente, ou se ela reage mais córtex, razão, ou mais coração, que não é nem coração, é límbico dentro, né? Emoção. Mas a gente acaba falando de coração porque é uma licença poética. Entendi, Peter. A nossa amiga aqui, a Babi, ela indicou pra gente o TED Talk do Simon, Muito bom. provavelmente falando do livro Começa pelo Porquê, né? Ele chama de Golden Circle, onde ele tem 3 camadas, e a camada que você tem que trabalhar principalmente é o porquê. Por que você entrou no mercado? Porque você... E isso é muito interessante, porque hoje a gente tinha QI, né, que o brasileiro brincava que é o quem indicou, mas na verdade é o coeficiente de inteligência. A gente teve depois o QE, que o Goleman cunhou muito bem no final dos anos, no final dos anos 90, no começo de 90, final de 80, 89, né? E agora tem o QS, é o coeficiente espiritual. O coeficiente espiritual tem tudo a ver com o Golden Circle do Simon Sinek. É propósito. Uma coisa é você saber, você está numa situação e com a sua inteligência emocional decidir como é que você vai reagir a esta ou aquela informação que está chegando a você. Mas o propósito vai fazer você decidir, eu precisaria estar nessa situação, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero no meu core, no meu, né, dentro de mim, é isso que é essa a direção que eu estou indo. Então eu diria que o coeficiente espiritual é muito mais o foco da gente. É entender e focar todo dia para aquilo. Porque para onde vai nosso foco, isso é Tony Robbins, tá? Para onde vai nosso foco, nossa vida vai também. E é muito simples, basta prestar atenção. Se você começa a prestar atenção no positivo, você vê um monte de coisas positivas, mas se você começa a prestar atenção no negativo, a mesma coisa acontece. E quem é que perde? Você. Quem é que ganha? Você. Então, a autora que eu sugiro chama-se Dana Zohar, Z-O-H-A-R. Ela tem feito palestras, inclusive para executivos, sobre essa inteligência espiritual. Ela tem um livro falando do ponto Deus. Isso já é outra coisa, não vou chegar nesse quesito, porque ela diz que existe um ponto Deus dentro do nosso cérebro, isso pode ser provado. Aí já existem controvérsias, aí já existe um monte de outras coisas que não é por aí que eu quero entrar. Mas o livro dela fala sobre o ponto Deus, não é difícil de entender, tá? D-A-N-A, Dana, Z de zebra, O-H-A-R, Dana Zohar, ok? Porque pediram para escrever aqui embaixo, acabei de ler. Ok, estou escrevendo aqui. E, Peter, para finalizar, a gente falou agora um pouquinho de propósito, né? Então, a gente pode afirmar que ter um propósito bem definido auxilia diretamente no controle das emoções? Cara, vamos lá para as doenças psicossomáticas. Psique, alma. Soma, corpo. A doença vem da alma, do propósito, do core para o corpo. Só isso, né? Isso é fisiologia, né? De repente, você não consegue tratar suas emoções, você adoece. Só isso já é um indicativo enorme de que sim. Porque você sabendo lidar com as suas emoções, você tem uma chance muito menor de adoecer. Ah, quer dizer que todo mundo que adoece de doença psicossomática tem problema de emoção? Não disse isso. Disse que a gente pode causar doenças psicossomáticas não tratando a nossa emoção. Ou seja, olha a importância da emoção. Entende o seguinte, gente. Aqui está o Peter. Aqui chegou uma informação. Essa pecinha aqui, o bichinho ignorante que opera o sistema, interpreta, causa uma emoção, cria uma reação química dentro do corpo e gera uma reação chamada sentimento que vai gerar uma ação. Uma informação entra no corpo, causa uma série de reações neurais e gera uma reação, tá? Lei de ação e reação. Se você acumula a mesma informação que gera o mesmo tipo de emoção ao extremo, vamos falar de estresse.
Estresse. Se você acumula um estresse que te gera aquela disparo de, não é neuroadrenalina, desculpa, de cortisol no teu sangue, Cortisol. a um nível interessante, a um nível controlado, você vai para frente, você tem aquele punch de fazer as coisas. Se você continua colecionando pensamentos, informações, buscando no teu foco coisas que te gerem mais cortisol, você passa do limite normal e você começa a ter uma chamada overdose. Overdose nada mais é do que uma dose maior do que você devia ter tomado. E você vai acumulando dentro do seu corpo e essa overdose química vai ter como objetivo algum órgão do teu corpo. Aí você adoece. Aí você adoece. E tudo isso porque você não controlou o seu foco, não controlou o seu pensamento, não entendeu que você é o dono, muitas vezes, de você estar bem ou estar mal. Esse é o poder da emoção. Qual é o poder da emoção transformado para os negócios? Se você entende a sua emoção, é mais fácil de você entender a emoção do seu cliente. De novo, o seu cliente não compra produto, não compra serviço. Ele compra emoção, justifica com a razão. Ele compra a melhor versão dele. Quando um homem compra um carro, ele não está comprando um carro somente, ele está comprando um veículo para se mostrar para as mulheres, porque no cérebro primitivo dele é que nem a pluma do pavão. Quanto mais plumas, mais pavoas ele vai atrair. A mulher, muitas vezes, diz que se veste para outra mulher. Não, ela se veste para bater, para ser melhor, para estar mais bem vestida que a outra. Porque a mais bem vestida vai ganhar o homem, entre aspas, que tem o gene melhor. Isso, gente, não estou falando de gênero, não estou falando de... Isso é base, tá? Isso é dentro do nosso cérebro primitivo. Então, não vou entrar em partes LBG, não vou... O nosso cérebro funciona para sobrevivência e para reprodução. Então, muitas vezes, quando você se produz, a maior parte das vezes é para chamar a atenção do teu parceiro, da tua parceira. Se você é parceiro e quer chamar a atenção da outra parceira, mas, no fundo, é literalmente para você ter os seus genes garantidos, que eles vão passar para frente com o melhor parceiro, com a melhor parceira possível. Hoje em dia, por exemplo, eu estava ouvindo o Alexandre falar, que é um outro grande amigo meu, eu usando esse óculos, na pré-história, ou na hora que os Neandertais saíram, eu não conseguiria nenhuma parceira. Porque já que eu não consigo ver, meu gene não é bom. E nós transformamos tudo isso para o fato de, mas o cara tem conhecimento, mas o cara consegue se comunicar, ele é carismático. Então isso passou a ter um outro valor. Naquela época, se eu não conseguia enxergar bem, eu não conseguia caçar nada. Se eu não conseguisse caçar nada, eu não trazia comida, para que eu sirvo? Não sirvo para nada, eu não quero esse cara é um traste. Hoje em dia é de outra forma, mas continua funcionando nesse sistema. Continua funcionando. Quando a gente vai para um shopping center, a guerra é das lojas. A guerra é entre você e aquela pessoa que quer aquela peça. Vê Black Friday. As pessoas se arrebentando por causa de um troço que, se você for pensar bem, o preço que ele está vendendo é um preço normal. Ele inflaciona o preço até lá em cima para depois vender no preço normal. E você está lá quebrando a cara do outro ou da outra para comprar o troço. Gente, mas isso é o nosso cérebro primitivo. Nós funcionamos assim. Em que nível? Depende. Mas entender que a gente tem isso dentro da gente facilita entender teu cliente, facilita entender você, facilita entender tuas reações. Facilita entender que agora que você está em casa, por que é tão difícil conviver com a tua família, muitas vezes? Por que é tão difícil? Porque antes você saía e você passava 3, 4 horas com eles, agora você está 12, 16 horas direto com eles. Agora você está tendo que lidar com a sua emoção e com a emoção do outro. E aí fica difícil essa mistura. Então tem que entender da onde a outra pessoa vem, tem que ter empatia. A fórmula tem empatia. Como eu disse, eu trabalhei na Disney por 10 anos. E eu tenho mais uma fórmula para vocês que vem do Walt Disney. Tudo que a gente precisa é de fé, confiança e pó de pirlim-pim-pim. Em inglês, faith, trust and pixie dust, porque rima. O que é o pó de pirlim-pim-pim? Para quem viu Peter Pan,
sabe que é aquele pó que sai da fada sininho. Ele pega, joga na cabeça e sai voando. Só que ele não sai voando só com pó. Não é um ato mecânico. Olha onde está a beleza desse ato. Ele só vai voar se ele conseguir ter pensamentos felizes. Vamos traduzir isso para emoção? Vamos traduzir isso para o neuro? Você só vai conseguir voar da tua cadeira, do teu escritório, quando você começar a ter pensamentos positivos. Quando você começar a se focar no positivo. Aí você voa. E aí eu vou voltar para o Zig Ziglar e vou falar uma coisa. A sua atitude, não a sua aptidão, vai determinar a sua altitude. Você quer voar alto? Presta atenção no que você está focando. Presta atenção nas coisas que você está deixando entrar na sua cabeça. A sua cabeça é uma propriedade muito cara. E olha quanta besteira, quanta gente você deixa morar de graça. Quanto pensamento bobo você deixa morar de graça dentro da tua cabeça. Sua cabeça é um apartamento caríssimo, entende? A gente se prende mais em imagem de qualquer outra coisa. Então, entende a sua cabeça, o seu cérebro como um apartamento de 3 milhões de dólares. E aí vem um pensamento negativo, entende ele como aquele cara que vai assaltar tudo. Você vai abrir a porta para ele assaltar a tua casa? Fica mais fácil de não deixar. Mas a gente não consegue pensar assim. É para isso que serve entender neurociência, gente, aplicada aos negócios, para que a gente possa traduzir em imagens, traduzir as emoções em alguma coisa palpável para que a gente possa trabalhar com isso. Perfeito, Peter. O nosso tempo está encerrando aqui. Só para o Por isso que eu pessoal parei, por isso que eu parei. Não tem, tranquilo. Só para o pessoal que não chegou do começo, o Peter falou bastante da importância sobre se alimentar bem, da importância de meditar, certo? Sobre a importância de ter um propósito muito bem definido. Foco. E agora falamos também de empatia, né, Peter? Que é muito importante também. Não tenha dúvida. Maravilha. Espero muito que você tenha gostado, viu, Peter? Opa, e o meu desejo é que todo mundo possa, pelo menos, tentar, entendeu? Eu acho assim, não é uma coisa que todo mundo vai conseguir da primeira vez, mas eu acho que a gente pode tentar. A gente tem tempo na mão para a gente fazer um monte de coisas, entendeu? Então, assim, tenta, vai buscar um aplicativo de meditação, vê se é para você, não é? Tenta fazer outra coisa. Respirar, o nosso cérebro reseta. Você deu 3 respiradas fundas, ele dá um boot, que nem computador, ele reseta. Por que eu sou palestrante, né? Então, por que a gente se move de um lado para o outro? Não é porque a gente está com formiga na calça, é porque se a gente se mover, eu faço o seu corpo se mover. E quando o seu corpo se move, você sai da hipnose que a minha voz está causando na sua cabeça. A sua fisiologia te acorda. Eu te acordando, você começa a prestar atenção de novo, mais fixamente no que eu estou falando. Tudo isso é fisiologia, gente. O nosso corpo fala. A gente percebe muito mais informações subliminares que o corpo passa do que o que a gente fala. Muitas vezes o que a gente vai falar, a gente esquece. A Ângela Mayu falava, as pessoas vão esquecer o que você falou, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca vão esquecer como você fez elas se sentirem. Então que a gente consiga fazer o nosso cliente, as pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos e todo mundo à nossa volta, a $1 million person. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito bacana na nossa vida. Perfeito, Peter. E eu só queria colocar uma coisa, uma frase que eu ouvi uma vez, eu achei que é muito bacana e muito pertinente a isso que você falou, é que mais do que você se fazer, mais do que você tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, é tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Seja aquela pessoa que você quer ter do seu lado. Com certeza. Né? É isso aí. Perfeito, Peter. Agradeço a sua presença, agradeço essa live. Obrigado. Agradeço, como um dos nossos espectadores falou, a objetividade das informações. Foi realmente muito, muito esclarecedor. E espero tê-lo aqui conosco mais uma vez, numa outra oportunidade. Sempre. Gente, ainda temos 4 minutos. Deixa eu só falar uma coisa que a gente tem feito muito no nosso grupo de neurociência. Não acredita em tudo que você ouve, não compra tudo que você vê.
pesquisa. Não acredita no que o Peter te disse. Vai e busca ele na internet, entendeu? Tem muita gente falando muita neurobobeira, que aconteceu com o coach há muito tempo atrás. Muita gente chegando falando besteira. Eu prefiro não falar de uma coisa que eu não sei, ou que eu não sei o suficiente, do que falar. Eu prefiro assumir que eu não sei. Ah, mas você vai dar esse mole? Eu não acho que é mole. Eu estou simplesmente sendo honesto e as pessoas percebem honestidade. A gente está falando de emoção. Se você não sabe do que você vai falar, e você vai falar de uma coisa que é importante, você pode causar muito mais dano do que você pode ajudar. E aí fica para você esse ônus. Ah, se você não tem consciência, você tem. Todo mundo tem consciência. Todo mundo sabe lá dentro se pisou na bola ou se fez legal. Então, assim, não acredita, nem tudo que reluz é ouro. A internet está cheia de neurobobeira. Não entra nessa. Pesquisa. Vê o que a pessoa falou. Vê se tem referência. Vê se tem base. Se a pessoa deu referência, busca a referência que ela deu. Aí sim você toma a sua decisão. Porque senão, qualquer pessoa pode falar o que ela quiser, você vai replicar essa informação, ou seja, você vai fazer um desserviço para nós, para o que a gente adora, porque vocês veem, meu olhinho brilha. Ah, outra coisa, se o teu cliente tem um olho claro, e você está falando com ele, presta atenção na pupila dele, porque se a pupila dele começar a dilatar, um olho azul começar a ficar meio preto, ou seja, a pupila abrir demais, quer dizer que você está falando coisas que ele está extremamente interessado em ouvir. Continue nesse caminho. Agora, se você, por um acaso, olhar para o pezinho dele e tiver apontado para a porta, muda de assunto, porque o pé está dizendo exatamente para onde ele quer ir. O nosso corpo fala. A gente tem que entender esse tipo de coisa. Isso é neurociência, gente, também. Olha que coisa maravilhosa esse meio que a gente trabalha. Não tem fim. Não tem fim. Isso é delicioso. Eu queria convidar vocês, se eu puder, no final de novembro, 27 de novembro, vai ser uma sexta-feira aí. E se a IBM me der a permissão, depois eu passo o link. Eu vou estar fazendo um workshop de um dia sobre Disney, neurociências, não só Disney, Harley Davidson, sobre as grandes marcas, neurociência e como conquistar o seu cliente, ou seja, o encantamento do cliente. Se vocês me derem a permissão, depois eu passo o link e vocês dividem com o pessoal, tá bom? Perfeito, Peter. E é claro, esperamos que tudo dê certo e a gente esteja aí no Brasil nessa época mesmo, né? Eu acho que vai dar. Eu sou um otimista, não sou poliana, mas eu sou um otimista de nascença. Perfeito, Peter. Então é isso. Agradeço muito a sua presença. Agradeço. Ótima noite para você. Vamos lá. E a todos vocês que acompanharam a gente hoje aqui em mais uma live. E se quiserem seguir, estamos aí, Peter Hollenberg Roman 1, ou se vocês quiserem me procurar no Facebook, como Peter Roman, tem vários, esse é um problema, mas se vocês me acharem lá, eu coloco vocês num grupo que eu tenho exclusivo só de neuromarketing e neurobusiness, tá bom? Obrigado, gente. Perfeito, Peter. Obrigado, Peter. Tchau, tchau. Prazerzão. Prazer.